Olá! Hoje nós vamos falar sobre o menor versículo da Bíblia. Você sabe qual é? Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas ele ainda assim chora. Ele mostra a sua natureza humana. Ele mostra compaixão pelo sofrimento de Marta e de Maria diante da morte do seu irmão. Jesus chora para mostrar para mim e para você que, apesar de ser Deus, quando ele veio para a terra, habitou aqui entre nós, ele sentiu as mesmas emoções que eu e você sentimos. Ele enfrentou situações que eu e você enfrentamos diariamente. Jesus passou por situações que qualquer homem e mulher na terra passa. Jesus não se isentou dos momentos de dor, de fragilidade. Jesus passou por todas as situações terrenas para provar para mim e para você que ele compreende a nossa dor, que ele sabe quando nós sofremos, que ele sabe o que a gente sente. Ele conhece da angústia, ele conhece da ansiedade, ele conhece do medo, ele conhece do luto, ele conhece sobre a fome, ele conhece sobre o estar sozinho, ele conhece o sentimento da traição, ele conhece bem o que todos nós passamos diariamente. Por isso, Jesus nos ensinou que ao chorar, ele também era ser humano e tinha emoções. E apesar do versículo ser o mais curto da Bíblia, é um versículo que carrega um ensinamento para todos nós. E eu quero que você acompanhe algumas situações que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Eu compreendo o que você está passando. Jesus conheceu a tentação. Em Marcos 1,13 diz: "E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás." Jesus passou 40 dias no deserto orando e jejuando, e ali ele passou por tentações humanas. O próprio diabo apareceu para Jesus e o tentou nas suas fragilidades como homem. Jesus conheceu o cansaço. Em João 4,6 diz: "Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte." Na época, não tínhamos carros, aviões, alguma forma de transporte em que Jesus pudesse percorrer tantos quilômetros de forma rápida e sem se cansar. Tudo era feito a pé ou a cavalo, e as viagens demoravam dias, às vezes semanas, e Jesus experimentou do cansaço físico percorrendo as cidades que o Pai lhe enviava para operar milagres. Jesus também conheceu a decepção. Lucas 13:34 diz: "Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste." Jesus aqui está se lamentando por uma decepção com aquela cidade. Jesus também conheceu a rejeição. Em João 6:66 diz: "Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele." Nós vimos também Pedro negando Jesus. Nós vimos os discípulos quando Jesus estava no caminho da crucificação. Os discípulos se espalhando, se escondendo para que não fossem vistos e nem reconhecidos como discípulos de Jesus. Na hora que Jesus mais precisava, ele ficou sozinho. Ele sabe o que é ser traído por pessoas próximas. Jesus conheceu a tristeza. Mateus 26:38. "A minha alma está cheia de tristeza até a morte." Jesus conheceu a zombaria. Mateus 15:19. "E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam." Olha só que cena humilhante. O Jesus, o Salvador, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinhos e ficavam zombando dele. "Ah lá, ele não é o rei." Jesus foi zombado, Jesus foi humilhado. Jesus sentiu na pele a dor física, dor que o levou à morte. Jesus conheceu a solidão. Em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparais?" Se eu pudesse ficar aqui citando versículos e versículos a respeito das sensações, dos sentimentos humanos que Jesus sentiu na própria pele, você veria que Jesus passou por todas as coisas que nós também passamos. Mas em Hebreus 14:15 está dizendo: "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. A única diferença de Jesus para nós é que Jesus passou por todas essas situações, mas em nenhuma delas Jesus cedeu ao pecado. Em todas essas situações, as mais humilhantes que você possa imaginar, as que mais fizeram Jesus se irar, nenhuma delas foi capaz de fazer com que Jesus pecasse. Jesus morreu santo, viveu uma vida santa, não como Deus, mas como um homem, porque ele recebia o auxílio de Deus Pai. Assim também, eu e você temos o auxílio de Deus Pai, o auxílio do Deus Santo, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Se Jesus me dá esse recado, é porque é possível, aqui na terra, viver uma vida em santidade. A santidade, a obediência, é uma escolha nossa. Como iremos enfrentar esses sentimentos ruins que cercam o nosso coração diariamente? Nós iremos enfrentar vestidos de roupas de santidade, vestidos do manto da obediência, ou nós iremos ceder à tentação e iremos pecar? Como um excelente contador de histórias que Deus é, Ele reservou um final perfeito para mim e para você. Existirá o dia do triunfo, um dia em que toda dor vai acabar, um dia em que não haverá mais morte, não haverá mais choro nem tristeza. Tudo será para a glória de Deus, uma glória eterna, uma glória que não acaba. E esse final está disponível para todos aqueles que desejarem viver para a glória de Deus. Que final de história você escolhe ter? Um final de fracasso ou um final de triunfo com Cristo Jesus? Eu deixo essa pergunta para você pensar aí no teu coração e responder ao próprio Senhor. Que você possa se prostrar diante de Deus e reconhecer e dizer para Ele que você deseja viver esse final de glória, de triunfo. Que você escolha essa vida, vida em abundância que Jesus tem para mim e para você.